Vê se aparece a mensagem, tá? Eu acho que já estou, né? Ao vivo. Vamos esperar as pessoas hoje. Ê, Catita já entrou, que delícia. Mulheres possíveis. Tudo bom, Ei, Carla? tá Tá me me ouvindo? ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. E você? Tá Eu me ouvindo? também, eu também tô te ouvindo, amiga. Também tô te ouvindo super bem. Vou botar aqui um negocinho para apoiar aqui. Pronto. Não, aqui é tudo. Eu tenho que, eu juro que eu vou comprar. Eu não tive saco de ir na rua, porque eu, na verdade, só estou indo à rua para fazer supermercado, essas coisas, né? Mas tem que comprar um tripézinho, um negocinho para botar o celular, porque se você visse o que se faz com esse celular ficar aqui, É, é ó, tá uma bom. panga. Eu até tenho tripézinho, mas eu estava correndo aqui para chegar logo para falar com você, aí eu deixei o tripézinho de lado, fiz Oi, uma Joia! Joia na área, Augusto na área também. E vamos Isso. esperar as pessoas entrarem, né? Para a gente começar a conversa com algum quórum, né? Era Pelo bom. amor de Deus. Sônia É, Joia, pois é. pela sua participação, você vai ganhar um troféu, você e Antônio Augusto, como os primeiros, né? Você, na verdade, é uma mulher super possível e com a gente não nega. Olha, Não está entendendo. Fabiana, bom ter você Você pode aqui. não, para mim? Vamos falar de algumas mulheres possíveis na literatura. Carla, a Fabiana é uma escritora muito querida da Baixada Fluminense, eu estou aí agora, e ela sempre Prazer, Fabiano. ela está comigo nas lives. Quando fala em literatura, a Fabiana aparece. A gente vai falar de mulheres possíveis não só na literatura, né? Falar demais, né? De mais gente. A gente, ao longo do tempo, né, Carla, as mulheres, elas, assim, mudaram e mudaram rapidamente, principalmente depois da Segunda Guerra, né, do século XX, o que significa que todas as mudanças, assim, mais rápidas, dinâmicas, aconteceram nos últimos anos, quer dizer, 70 anos até 2000 e agora, que é mais ou menos nos últimos 90 anos. Então, se a gente for pensar bem, é pouco tempo, né, para tudo que foi feito. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente falar, né? Tem muitas mulheres que fizeram o impossível, né? Para a gente poder estar sendo mulher possível hoje em dia, né? A gente nem votar podia se votar, né? Imagina. Não, não. Eu estou vendo que o Fernando entrou. O Fernando é um amigo querido, ele é jornalista, ele é o assessor de comunicação, responsável pela comunicação da EBC. Então, é muito legal ter o Fernando aqui com a gente também, para a gente falar de um tema que é super curioso e é importante. Quando eu recebi esse convite da Carla, gente, ela me perguntou, Cati, vamos falar assim sobre o que você gostaria, enfim, é dentro da sua área, o que você queria. E eu disse a ela, olha, Carla, desde que eu mergulhei nesse universo da literatura, de pesquisa e tal, que eu me vi assim diante de histórias impressionantes de mulheres que não são faladas, não são catalogadas, que a gente não tem ideia da importância delas, simplesmente porque elas não apareciam, porque não lhes era permitido. Então, eu disse, cara, vamos falar disso, que eu acho que é um negócio que é interessante. Então, eu acho que a gente vai falar, e a Carla deu a ideia, e eu amei, gente, que é o seguinte, quer dizer, são mulheres possíveis e que fizeram o impossível para que a gente hoje estivesse aqui com muitas possibilidades. Então, daí também o título da nossa conversa. E a gente vai começar com qual mulher possível ou impossível? Na Teve duas verdade, histórias, uma que eu adorei e fiquei louca, fui procurar por ela e achei ela maravilhosa. é, eu vou começar, já que eu falei de literatura, mas eu acho que vale para tudo, eu vou falar da Maria Firmina dos Reis. É, Negra, cultura negra brasileira, certo? Para quem não conhece, a Maria Firmina ela é de 1822 e morreu em 1917. Então, na verdade, ela é uma mulher do século XIX e uma mulher que quebrou muitas barreiras. Ela era filha de mãe branca, de pai negro, portanto, ela era uma mulher negra
E a vida dela não foi nada fácil, ela só conseguiu se alfabetizar e aprender a ler, etc., porque ela foi morar na casa de uma tia que tinha dinheiro, que era rica, e que tinha Lá no acesso Maranhão, né? Lá no Maranhão. ao Maranhão. E ela foi tão impressionante que ela foi a primeira mulher a conseguir passar num concurso público. Ela foi a primeira a passar num concurso público do Maranhão para ser professora primária. E por que eu digo que ela fez o impossível? Porque ela conseguiu que o nome dela fosse publicado num jornal, na época, legitimando a autoria do livro dela, né? Que isso era muito, muito, muito incomum. As mulheres viviam de pseudônimos. E ninguém assinava o próprio nome, né? E às vezes os maridos é que assinavam, né? Às vezes os maridos assinavam. Isso, os maridos assinavam ou nem permitiam, né, que aquilo acontecesse. E aí ela conseguiu publicar, né, eu acho até, deixa eu ver aqui, só para dar mais alguns detalhes, que ela foi a primeira mulher. Ah, sim. E a gente tem que dizer também, Carla, que ela foi a primeira mulher a criar uma escola mista. Olha isso, gente. No século, né, 19, para criar uma escola mista, meninos e meninas no Maranhão, numa cidade pequena. Bom, a escola, não preciso nem dizer, Carla, durou 3 anos. 3 anos só. Porque ela foi tão criticada, tão achincalhada. Disseram que era tão absurdo menina estudar com menino. E para que a menina tinha que estudar e aprender a ler, quando, na verdade, o que ela tinha que fazer era ficar em casa. Essa era a concepção, né? As mulheres, elas tinham todos os deveres do mundo e não tinham direitos. A minha avó, que já nasceu quando a Maria Firmina já estava quase já no fim da vida, em 1909, a minha avó foi proibida de estudar em 1919, ela estudou até os 10 anos. O pai dela disse para ela que já estava bom, que mulher não precisava saber mais do que isso, não. E tirou ela da escola. Uma coisa que ela ficava arrasada, era uma dor, uma tristeza, uma mágoa muito grande que ela tinha do meu bisavô de ter tirado ela da escola. É engraçada a sua história, porque a minha mãe é de 1934, na Espanha. E a minha mãe também ouviu isso. Você não precisa estudar. E pior, a avó dela era professora. Então, era dona da escola da aldeia. E ela até foi para a escola com minha tia. Mas o pouco tempo que ela ficou foi apenas para aprender o básico, em 1934, no primário, porque depois ela tinha que trabalhar ou ficar em casa, não era permitido. Isso para uma pessoa que nasceu em 34. Imagina uma mulher do século XIX. Então, a Maria Firmina, eu considero importante. E negra, né? E negra. Negra. E mais, gente, ela abriu tanto caminho. Ela escreveu Úrsula, que era um romance anti-escravagista, né? Ela tinha uma luta pela causa abolicionista e os personagens dela, negros, eles tinham voz no livro dela, o que era raríssimo, que o personagem negro falasse a saudade que tinha da África, do continente, que eles eram um ser humano. Então, assim, eu considero... Eles tinham uma memória, uma história, né? Antes de chegar aqui escravizado, né? Então, assim, eu considero a Maria Firmina assim, importantíssima, porque ela é um marco nessa história, né? É lógico que existiram outras mulheres antes dela, junto com ela, mas ela ficou esquecida durante muito tempo. E só no século XX, meados do século XX, é que um pesquisador paraibano foi lá, pesquisando, revirando, e que começou a ver a importância daquela mulher e resgatou. Porque, gente, na verdade, parece que não, mas as mulheres ficaram muito adormecidas, não porque não escrevessem ou não produzissem, porque não lhes era permitido assinar nada, estar em lugar, produzir, ter opinião. Então, eu digo que esses últimos 90 anos, depois dos anos 30 para cá, eles foram muito revolucionários, porque tudo isso que a gente passou a viver foi rápido e intenso, diante de tudo que as outras tiveram que quebrar para que a gente estivesse aqui, né? Então, elas realmente fizeram... E é uma coisa que é lamentável, eu não sei como é hoje, porque eu não estou em ambiente escolar no momento, né? Mas eu não sei como é hoje, mas antes, nós não ouvíamos falar sobre... A gente não lia muitas escritoras. Não. Que dirá
Que dirá uma escritora negra do Maranhão, entendeu? A gente não lia isso na escola. Eu espero que hoje isso venha mudando, né? A gente não lia, Carla, e mais, por exemplo, tem a história da Nísia Floresta, que é uma outra história maravilhosa, mas a Nísia Falando de escola também, né? escrevia sob pseudônimo. O nome dela era Dionísia. E a Nísia foi uma das maiores educadoras, assim, lutando pelo feminismo. E a Nísia também, só que a Nísia abriu uma escola para meninas. E na escola da Nísia, ela não tinha bordado, nem costura. Bom, ela botou ciência natural para mulheres, para as meninas estudarem, matemática para as meninas estudarem, gramática. Ela foi alfinetada também. Ela foi calhada pela imprensa na época, porque ela tinha criado uma escola para meninas, onde elas não só iam bordar ou costurar. Então, gente, isso não tem muito tempo, ela também é do século XIX. E assim vai até uma história que eu acho muito curiosa, Carla, que é a da Júlia Lopes de Almeida, que foi uma mulher muito ativa, né? Muito ativa. Ela lutou bravamente para a fundação da Academia Brasileira de Letras. E ela era uma mulher assim que ela tinha muitos romances, contos, ela tinha muitas histórias, enfim. E ela era casada com um poeta também, o Filinto. E aí, na hora que a academia foi criada, eles criaram aos moldes das academias francesas, e na hora dela sentar numa cadeira ali e fazer parte, eles não permitiram só pelo fato dela ser mulher. E ela que tinha lutado, trabalhado, pensado, criado. Quem sentou na cadeira 3 foi o marido dela, o Filinto, né? E ela ficou de fora. Gente, eu acho isso tão marcante, porque só em 1977 é que Raquel de Queiroz sentou numa cadeira, né? Na Academia Brasileira de Letras. Então, assim, e isso, gente, está muito próximo da gente. Foi agora, se nós formos falar bem, né? E é interessante, Carla, porque você fala assim, Cate, eu não vi tantas histórias assim, né, de mulheres escrevendo, não. E, gente, em geral, a gente tem na nossa história, quem conta a história, Carla, é quem está dominando, né? Ou quem está chefando. Então, você tem um ponto de vista só, em geral. Você não tem o outro. Então, as histórias que a gente tem, ou a gente ouve, a gente sabe dessas mulheres, são contadas hoje por outras mulheres ou homens, enfim, pesquisadores, que se debruçaram sobre elas, porque senão não teria resgate nenhum, não teria nada. A gente não tomaria conhecimento. E assim a gente iniciou esse século XX, e eu estou falando de escritoras, mas tem uma história muito interessante, e eu até comentei isso com a Carla, gente. Tem uma poeta chamada Gilca Machado, que ela é nome de rua aqui no Recreio, onde eu moro, e também estação de BRT, e as pessoas só falam, vou saltar na estação do BRT Gilca Machado, ninguém sabe quem é, né? E ela foi uma das maiores poetas brasileiras do século XX, enfrentou o pão que o diabo amassou, o marido morreu, ela ficou com 2 filhos para criar, papapá, montou uma pensão com a mãe dela e criou uma sala na frente da pensão para a filha dela. E aí é da filha que eu vou falar. Ela deu o nome dos filhos de Hélios e Eros, com H. A filha, então, depois que fez balé clássico, era uma menina super talentosa, uma bailarina realmente de peso, assim. A menina tirou o H e ficou só com Eros, né? Numa época, gente, a garota nasceu em 1914, por aí a gente imagina. Ela dançava balé, mas ela não se conformava só em dançar o balé clássico que ela aprendeu no Teatro Municipal. E aí ela foi viajar, a Eros Volúzia. A Eros Volúzia foi viajar pelo Brasil, por outros lugares. Olha a foto que a Carla está botando. Gente, essa mulher, ela é de antes de 30. Então, olha só, ela mostrava o corpo, ela fazia uma ginga diferente, ela misturava vários ritmos, do candomblé até ritmos indígenas. Eu li que ela, muito pequena, ela fugia de casa e ia para um terreiro
E dançar, então ela teve muita influência do candomblé também, e também da cultura indígena. Ela tinha muito a ver com o modernismo, né? Que tinha essa coisa de misturar a erudição com as coisas do Brasil, né? Os índios, os negros que vieram. Sim, Carla, eu estou vendo que a Sônia Joia está dizendo uau. Sônia Joia, eu disse 1000 vezes uau aqui quando eu descobri isso. E eu descobri mais, que ela era filha da Gilca Machado, que já tinha um nome, mas ela passou a ter tanto sucesso nessas misturas que ela fazia, e eu estou falando isso do início do século XX, eu repito, ela é de 1914. Carmen Neri dando um oi. Carmen Neri, a gente está falando de uma bailarina que mudou o século XX, uma brasileira, o nome dela é Eros Volúzia, e que já fazia todas as suas apresentações usando o corpo e misturando a cultura brasileira. O mais curioso disso é estilo, isso mesmo, Bettina, estilo Josephine Baker, né? Que era maravilhosa. Porque antes da Josephine Baker, né? Exatamente, antes da Josefine, exatamente. E, gente, a Eros, ela criou movimentos com os braços. Esses movimentos lembram quem? Quem é que fazia isso que vocês estão assistindo? Carmen Miranda, né? Carmen Miranda. Gente, Carmen Miranda declarou muitas vezes, não sei eu que estou dizendo, podem procurar, que ela, todo o estilo de braço dela foi e nasceu inspirado em Eros Volúzia. Ela criou isso tudo baseado nas danças indígenas e no candomblé, que mexia e juntava os braços e soltava. E a Carmen Miranda depois levou isso com ela, fez muito sucesso nos Estados Unidos e passou a trabalhar com esses braços, com todo o estilo de baiana, enfim, mas foi exatamente a Eros que a inspirou. E a Eros morreu velhinha, Carla. Tem até entrevista dela, se o pessoal quiser ver. Morreu há pouco tempo até, né? 2004, eu acho. Tem entrevista dela com os usuários no YouTube. É possível ver a capacidade dela de dançar e o que ela fez, abrindo caminhos para as outras mulheres. Porque, gente, é inegável que a gente... a Fabiana dizendo que eu tenho que escrever um livro com essas mulheres, com as histórias. Eu também acho, viu, Fabiana? Porque pouca gente, às vezes, sabe. Olha isso, gente. Os movimentos que a Eros Volúzia fazia, isso era impensado para quem estava no início do século XX. Inclusive, era olhado com preconceito. Mas é interessante porque ela lotava o Teatro Municipal com Francisco Mignone tocando e Getúlio Vargas sentado. Imagina que espetáculo. Isso é uma coisa impressionante, gente. Porque como ela era uma bailarina clássica respeitada, ela fazia tudo isso no palco. E ela quebrava várias regras. E foi muito importante para as outras bailarinas que vieram irem quebrando algumas regras também. Né? Eu estava lendo sobre bailarinas francesas que subiram um pouco a saia, 2, 3 centímetros no Opéra de Paris, em 1800 e pouco, e que foram absolutamente repreendidas e que tiveram que bater depois os 2 centímetros de saia. Então, esse tipo de situação era extremamente normal, era curiosa. Então, uma mulher como a Eros ter passado pelo seu tempo, vivendo isso, enfrentando e tomando isso como arte e representando o Brasil mais do que ninguém, com toda a sua miscigenação e mistura. Eu acho isso, gente, tão revolucionário e tão pouco, né? Tão pouco comentado. A mãe dela, a Gilca, que é o nome aqui do BRT, que eu brinquei com vocês, a Gilca Machado, ela morreu pobre, assim, praticamente desconhecida. E a Eros Volúzia, como ela ficou mais velhinha, ela correu o século XX todo, ela tinha uma história maior. Mas mesmo assim se fala pouco da importância que essa mulher teve. Né? Inclusive da inspiração para Carmen Miranda, com todos os movimentos e balangandãs que a Carmen Miranda fez. Então, estas histórias são histórias que não são contadas, porque não são contadas por mulheres. Então, muitas vezes, se ficou para trás,
porque havia pseudônimos, inclusive com nomes masculinos. Então, escritos que às vezes a gente acha que eram de homens, na verdade eram de mulheres. Não podiam se assumir como escritoras, autoras, etc. E por aí vai um monte de situações que foram quebradas por várias mulheres, né? Inclusive na medicina, a Marie Curie, que foi a química Nobel, né? Que ganhou o primeiro Nobel, ela foi uma mulher que descobriu rádio, polônio, descobriu vários outros elementos, e pouco se fala dessa descoberta, porque na ciência... A Rita Lobato, né? Isso, Rita Lobato, nossa primeira médica. Gente, não havia escolas, não eram autorizados que as mulheres entrassem em universidades ou escolas, isso até o final do século XIX. Isso tem pouco tempo, gente. Tem 100 anos aí, um pouco mais. Não era admitido. Não é que se pensasse nisso. É porque não era para fazer isso. Então, acho que entraram, né? Por isso que eu falei do tema da Carla, da gente falar dessas mulheres que fizeram o impossível para a gente estar aqui hoje possível, que elas foram quebrando mesmo, gente, aturando isso tudo, né? E ouvindo também, né? Ouvindo o que queriam e o que não queriam. Por exemplo, um dado que eu não falei da Maria Firmina, que era muito difícil, é que ela se sustentava com o salário de professora na época. E até outras mulheres achavam isso, ó. Ela se sustenta sozinha? Isso também não era para ser, não é? Então foram mulheres que foram galgando assim histórias que para a gente hoje parecem incompreensíveis, mas que na época foram assim muito poderosas e que foram abrindo... E doutora Anísia da Silveira, que aliás morou aqui em Botafogo, era aqui em Botafogo que ela atendia na rua Sorocaba. A doutora Anísia, então, que tratava de maluco, imagina, devia achar o quê, né? A Anísia da Silveira, gente, ela fez um trabalho que ninguém queria fazer, não é? Ou que se fazia, mas com uma vertente do prender, do usar choques, do não acarinhar, Alisar da sociedade, esconder. Do esconder. E a Anísia da Silveira, ela entrou para mostrar que essas pessoas, elas eram gente, que elas pensavam, que elas tinham um potencial artístico imenso. Então, quer dizer, foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela tratou numa linguagem diferenciada. Ainda bem que, como ela é mais do nosso século, veio para o século XX, né? A gente tem mais registros da Anísia. Mas, com certeza, Carla, ela tinha que ser muito mais falada, estudada, pesquisada e reverenciada, com certeza. Outra mulher que tem a ver com a doutora Anísia da Silveira foi a dona Ivone Lara, que trabalhou com ela, porque a dona Ivone Lara era enfermeira, né? E trabalhou muito tempo. E a música na vida da dona Ivone Lara sempre fez parte, mas ela só foi para a música depois que ficou sem... O marido morreu, depois que ela se aposentou, e aí ela foi se dedicar à música, já uma senhora, né? E foi uma preciosidade, né? Dona Ivone Lara é uma joia rara. Olha só que coisa interessante que você está falando, porque havia também muito preconceito com a mulher no samba. Né? O samba já sofria o seu próprio preconceito, né? Como gênero musical, etc. E aí a gente vivia mais. Aí uma mulher como Ivone Lara, você vê, entra nesse meio, era mais preconceito ainda, mais barreiras a conseguir derrubar. Você falou isso, Carla, e eu me lembrei, achei tão bom você falar isso. A gente tem mais gente entrando aqui nessa live, eu estou super contente. O do homem entrou agora, que eu adoro, que é o Maier Goldenberg, pianista. E a Fabiana entrou num assunto que eu ia entrar, a Cora Coralina. Gente, a Cora Coralina tem uma história tão linda, porque a Cora Coralina, ela lançou o primeiro livro dela com 75 anos.
Gente, não é uma brincadeira isso, 75. E dos 75 até os 95, que foi quando ela faleceu, nesses 20 anos, é que ela produziu, é que ela ganhou prêmio, é que ela foi conhecida, é que o Carlos Drummond falou dela. Sabe por quê? Porque ela, muito novinha, em Goiânia, ela fugiu para casar, casou com o marido dela, tudo bem, foi para uma outra cidade de São Paulo. Mas ela era uma mulher muito ativa, ela era uma mulher à frente do tempo dela. Só que ele não deixava ela fazer nada. Então, ela foi convidada para a Semana de Arte Moderna de 1922, mas ele disse que ela não ia. E a Cora Coralina ficou em casa. Ela teve 4 filhos, gente. E sustentou esses 4 filhos fazendo doce depois que ele morreu. E aí, enquanto ela fazia os doces, ela pegava papel de pão, papel de caderno, e ficava escrevendo a obra dela. E assim ela foi. E ela só conseguiu a libertação dela quando ela voltou para Goiás, comprou uma máquina de escrever, que a galera mais novinha nem sabe o que é isso. A nossa geração aqui sabe o que é. Ela foi fazer um curso de datilografia. E aí, gente, aqui Cora Coralina, no curso de datilografia, datilografou seus textos, enviou para uma editora e conseguiu o primeiro livro. Mas ela teve que conseguir uma vida, galgar um mundo, quebrar muitos preconceitos, enfrentar muito para ela chegar àquele doce rosto que a gente tem da Cora Coralina, em versos maravilhosos e que são muito femininos e, ao mesmo tempo, de muita coragem. Eu acho que... ela não, apesar de todas essas lutas, ela não perdeu ternura, né? Jamais, né? Eu estou vendo que a gente tem muita gente entrando aqui, né? E alguns são autores, outros não são, tem alunos meus aqui. A Carolina Maria de Jesus, temos que falar nela também. Gente, eu não posso deixar de falar. A Carolina Maria de Jesus, ela, mais do que uma mulher que venceu preconceitos, etc., ela foi uma voz negra do século XX, diferente da Maria Firmina, que quebrou outros paradigmas. Ela era uma mulher favelada. Ela não era para ter o destino que ela teve. Ou seja, a história que a sociedade prevê é que ela deveria seguir aquele mundinho dela. Catar doméstica, vamos catar lixo, vamos pegar lata, papel. Esse é o seu dia. É para isso que você tem que ser. E ela tinha um potencial, uma capacidade de organização, observação, e a Carolina Maria de Jesus, ela conseguia, catando papel no lixo, ela pegava aqueles papéis, alisava aquilo no final do dia e depois ela escrevia ali, e juntava aqueles papéis de lixo dobrados e ela escreveu o diário, não é? O quarto de despejo. Exatamente. Que é uma obra-prima da literatura, e ela conquistou um espaço. Mas é tão difícil, não é? Mulher negra, pobre, enfim, num mundo masculino, principalmente na metade do século XX. Então, é bem complicado isso, né? Eu lamento, voltando àquele assunto que a gente falou, eu lamento que essas mulheres, a gente não aprendeu a história dessas mulheres na escola, né? A gente não leu isso na escola, né? Há uns 2 ou 3 anos atrás, acho que 2, 3 anos mesmo, a Biblioteca Machado de Assis, que é uma biblioteca do município, que fica aqui em Botafogo, na Rua Farana, em frente à Santa Úrsula, essa biblioteca ela abriu um espaço que é dirigida por uma mulher, inclusive, a Lúcia, maravilhosa, ela abriu um espaço na biblioteca chamado Carolina Maria de Jesus. A gente foi na abertura do espaço, né, que é dedicado à literatura negra, né? E porque também não havia isso, né? Não há. E eu espero que começou muito timidamente, com poucos livros. Eu não tenho ido lá à biblioteca, obviamente, por causa da pandemia, e deve estar fechado, inclusive, né? E eu acho que, eu espero que tenha crescido o número de livros dessa cultura, que hoje a gente consegue, a gente entra numa livraria da Travessa e tem um setor
com escritores negros, tanto brasileiros quanto africanos, de língua portuguesa, lusófonos, né? Eu já li alguns, né? E aprendo, até porque meu filho mais velho, meu filho mais novo foi a Moçambique. Então, a gente está tendo mais acesso e acho que está sendo divulgado mais a cultura negra também, né? O que você está falando é que acho que foi algumas pessoas aqui falaram que amam essa biblioteca que você falou. Agora, gente, a escola que a gente tem, o modelo escolar que a gente tem, ele é um modelo cada vez mais essa juventude do século XX, ou XXI, né? As mulheres e meninos e meninas do século XXI deixaram para trás o avanço dos outros séculos do século XX. E eles são absolutamente curiosos e têm nas suas próprias mãos, né? Ou seja, muitos elementos para poder estudar, e não só aquilo que a gente tinha, né, Carla? Mais limitados em termos de informação. A Emília, que trabalha comigo, que é editora-chefe, vocês lembrando, a Conceição Evaristo, ela tem toda... É um exemplo fantástico de mulher possível, outra guerreira. A Conceição Evaristo, ela tem uma história muito complicada. Para ela chegar à publicação dos livros dela, para ela chegar a essa mulher hoje que dá entrevista ou tem um reconhecimento da obra dela, ela hoje, imagina, o quanto ela já não galgou, o quanto ela já não ouviu, quantas portas já não foram fechadas. Então, o fato de ser mulher é uma questão, sim, porque a gente traz lá de trás da história. Né? Eu não sei se vocês viram ou alguém aqui já assistiu, eu vou perguntar para quem está aqui, mas se vocês tiverem assistido a série Outlander, que é escrita pela Diana Gabaldon, que é uma americana, essa série Outlander, ela vai lá atrás no tempo e traz, né, o século XVIII e o posicionamento da mulher, e é claro e evidente o quanto era serviçal e estava ali para cumprir seus deveres, sem opinar, sem nada. E o quanto faz diferença para a mulher do dia de hoje voltar no tempo, por exemplo, e ver um cenário desse, é complicadíssimo. Não é? Mas a gente ainda tem muita coisa para mudar, né? As mulheres, porque os homens eles se protegem também, né? E as mulheres não. Parece que os homens já fizeram de um jeito que a gente começou a competir entre nós, né? E, em vez de uma ajudar a outra, e uma estar unida à outra, né? Também tem isso, eu acho. As mulheres precisam ser mais unidas. E acho que a geração nova, as meninas de 20 anos, já estão aí ligadas nisso. A gente tem que parar de falar alguns xingamentos que a gente usa, né, como filha da mãe, para não dizer outra coisa, né, que é justamente... principalmente... É porque o Augusto entrou com um som aqui do alheio, eu estou pensando. As palavras têm poder, né? As palavras têm um poder muito forte. Então, quando você fala isso, coisas que a gente ouve também, né? Agora, a gente xinga a mulher, né? A gente, ele é um filho da mãe. A gente xinga a mulher, cara, a gente não xinga o cara. Xinga a mãe dele, coitado. Entendeu? A Lu Braga agora falou que a gente tinha que ter mais mulheres representativas, com representação. Eu também acho, Ana Lu. Por exemplo, uma mulher que foi absolutamente representativa foi Leila Diniz. Leila Diniz, gente, marcou de uma forma profunda. Ela é de 1945, é uma ariana como eu, né? Carla adora isso, falar de signos. Sim. De março. E Leila Diniz morreu nova, em 1972. Ela tinha uma neném de 7 meses. Então, Leila Diniz, ela aos 14 anos, ela fugiu da casa da avó. Os pais tinham se separado, ela foi morar com a avó. Aos 14 anos, ela fugiu da casa da avó, foi morar com uma tia. E depois, aos 17, ela já começou a trabalhar. E depois, ela casou com o Domingos de Oliveira. E aí, ela começou a fazer teatro. E aí, foi ser do Carlos Machado. E ela casou com vários, que era uma beleza isso, né? Uma mulher do tempo dela. E ela casou com o Riguerro, foi fazer trabalho em televisão, enfim, e engravidou da Janaína, da filhinha dela.
E foi impressionante. Busquem isso, pesquisem. Porque ela cometeu o seguinte ato. Ela foi à praia em Ipanema de biquíni, De né? barriga de fora. Posta, gente, mostrando que ela estava muito grávida. Isso, na Você época, sabe, é absurdo. incrível. Você sabe, eu quero fazer um parênteses nessa história, porque eu sempre fui apaixonada por Leila Diniz, inconscientemente, assim, eu não sabia direito por quê. A minha mãe trazia muitas revistas da casa da madrinha dela, quando ela ia almoçar de 15 em 15 dias lá, e trazia as revistas que a gente usava para recortar e fazer redação, trabalho de escola. Era Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos, né? E essas revistas, eu vi, Leila Diniz, a foto dela de chapéu, uma barriga enorme, né, na praia. Aquilo foi muito marcante para mim, aquilo me acompanhou durante muito tempo. Eu achava a Leila Diniz maravilhosa. Ela morreu, a gente tinha 10 anos, porque foi 72, 9 anos. Né? Ela morreu, a gente tinha 9 anos, você, tínhamos 9 anos. E a Leila Diniz, eu passei muitos anos sem saber por que eu era tão encantada por ela. Até que, na década de 80, acho que 81, 82, não lembro direito, fizeram um filme, né? Com a Luísa Cardoso no papel da Leila Diniz. E quando o filme é até ruim, que eu revi o filme há pouco tempo, como o filme ele é ruim, sabe? Mas eu vi o filme e eu fui entendendo o tanto que aquela mulher ela me influenciou sem nem eu imaginar, entendeu? Uma mulher que casava, namorava, beijava, ficava, fazia o que queria, com quem queria, na hora que queria, e ela era livre. E ela tinha uma urgência, né? Ela morreu, ela tinha urgência porque ela ia morrer nova, ela morreu com 27. Né? Olha, eu fiquei até arrepiada com o que você falou. Ela tinha urgência. E o papel dela foi marcante. Foram 27 anos só. E a gente está hoje, em 2020, aqui, eu e você, falando dela, da importância dela. E o que não faz um biquíni com uma barriga linda de grávida aparecendo numa praia de Ipanema, não é? Isso, gente, as mulheres usavam, para quem está aqui não é dessa época, entrou aqui a Ethel, que é minha aluna querida, foi minha aluna querida, as mulheres usavam uma batinha para esconder a barriga, gente, um paninho, sabe? Um paninho na frente. Porque não era para você mostrar aquela barriga. Então, você usava os maiôs para aquilo. E ela não, ela expôs. E, gente, hoje em dia, você consegue imaginar uma grávida com um paninho para esconder que ela está grávida, para mostrar? Então, assim, isso, gente, não tem tanto tempo. Isso foi 71 que ela... Não, 71 nasceu a Janaína, né? Ela engravidou, acho que em 70, ou início de 71. E ela, na verdade, fez isso no início dos anos 70. E você tem razão, ela viveu tudo isso que nós estamos falando numa época onde absolutamente era impossível. Quer dizer, a mulher ainda estava em casa, não falava do divórcio. Ou seja, havia muita coisa para ir contra. E ela foi a favor. E o que eu acho melhor, gente, era a favor com um sorriso lindo. Né, Carla? Exatamente. Exatamente. É, com uma luz. Então, eu acho assim que estas mulheres... elas, não importa o tempo que viveram, ou em que tempo viveram, mas a intensidade com que viveram e o que acreditavam. E como a gente olha hoje para elas e pensa assim, mas era muito normal fazer uma escola de menino e menina, né? Como a Maria Firmina quis fazer no Maranhão em 1860. Mas, gente, aquilo foi absurdo, as pessoas apedrejaram ela, queriam matar ela. 3 anos só de escola, fechou. E a outra, Anísia, querendo que as meninas estudassem, além de bordado, outra coisa. Então, gente, são mulheres que guerrearam muito, lutaram, fora as que lutaram, não é, em movimentos efetivamente políticos, como a Pagu, por exemplo, aqui no início. Acabou de falar, a Pagu, ou a Frida Kahlo também, né? Que era evidentemente uma mulher sofridíssima, com problemas físicos sérios para enfrentar. Ortopédicos, né? Ortopédicos, e que não havia uma vitimização ali em momento nenhum. Então, estes nomes foram revolucionários. E eu considero, sim, Carla, que fizeram possível, elas e outras mulheres, né? A gente falou aqui, tem as médicas, tem as cientistas,
Tem professoras em sala de aula que fazem, sim, verdadeiras transformações. Não é fácil. Uma outra. Mas a gente chegou a conta disso tudo. E a gente também, como mulher da nossa geração, que ainda deu mais, ainda criou mais os filhos, né? Foi mais responsável ainda pelos filhos, né? E a gente tem que sempre se preocupar com isso, porque as novas gerações vão criar os filhos de maneira diferente também, né? A gente cria mulher dando boneca, né? A gente compra panelinha, ferro, eu tive tudo isso, tá? Boneca. Mas eu também tive que, graças a Deus, primeiro, graças ao meu pai, porque se teve alguma contribuição que ele deu, foi primeiro, quando eu nasci, ele me deu uma Barça. Foi meu presente de nascimento. Isso é muito importante e muito emblemático para mim. Segundo, que meu pai comprava quebra-cabeças. Que, infelizmente, as pessoas acham que é brinquedo de menino, né? Você vai comprar presente para menininho, você compra quebra-cabeça, bola, e para as meninas você compra boneca, né? A Betina está lembrando, minha irmã, que a gente teve carro de Batman, eu tive Forte Apache, posto de gasolina, tudo brinquedo de menino que eu adorava, por sinal, entendeu? E que eu brincava muito na casa da minha avó paterna, quando a gente ia para lá, porque lá tinha primos, meninos, né? Que em casa éramos só mulheres, né? Mas eu brincava tanto de boneca, passava ferro, fazia comidinha na panela, aquelas coisas femininas, entre aspas, né? Mas também tive as outras coisas dos meninos, que eu adorava. O posto de gasolina, a Betina está lembrando, era o máximo, eu adorava aquele posto que tinha o carrinho, subia na rampa, descia de elevador, ou ao contrário. Eu adorava isso. A gente tinha índios, a gente brincava de índios, né? A gente usava o Forte Apache, os bonecos dos índios, que juntava, a gente tinha personagens da Disney em miniaturas, que a gente brincava e juntava o índio com a Margarida do Pato Donald. Era uma miscelânea, entendeu? Então, assim, foi muito importante na minha vida ter brinquedos masculinos, sabe? Eu gostava disso. A Angélica está falando de bola de gude. Eu também tinha bola de gude, Angélica. Achava aquilo máximo. A Ana Lu Braga está dizendo que tinha o Ken, o boneco Ken. Na verdade, gente, a Carla tocou num assunto muito importante. Que o pai dela deu a Barça. Interessante que na minha casa eu tinha um pai muito difícil, sempre foi muito difícil, mas ele foi o maior incentivador que eu tive às letras. O papai comprava enciclopédias, o papai me fazia pequenininha sentar para ler e achava que eu tinha que saber tudo que estava acontecendo nos jornais. E essa conversa minha da Carla me remeteu a uma situação, gente. Todas as histórias de mulheres que vocês podem ler e pesquisarem, aquelas mais antigas, tá? Eu estou falando do século XVIII, enfim, XIX, a maioria delas que começaram a ler ou tiveram acesso foi porque um homem deu a elas um livro ou lhes proporcionou estudo. E como não era permitido, né, as outras mulheres se acanhavam, eram exatamente os pais ou tios, ou se na família tinha artistas, que levavam e que tinham prazer que as meninas lessem. Porque senão, se fosse uma coisa que o homem não tomasse essa atitude, antigamente, estou falando daquela sociedade patriarcal forte, a menina não tinha essa entrada. E na minha casa também tive, Carla, essa coisa da leitura, do estudo, através exatamente do papai. Agora é óbvio, né, que a gente tem mulheres fortes que nos dão guia, né? Minha mãe era uma pessoa muito forte, é uma pessoa forte até hoje. Estas senhorinhas, que hoje estão senhorinhas como a minha mãe, elas também quebraram muitos paradigmas e foram em frente. Então, eu acho, Carla, que as mulheres possíveis de hoje, elas precisam lembrar dos ancestrais o tempo todo, né? Lembrar de quem veio antes da gente. A Fabiana está dizendo que o avô dela e o pai também foram grandes incentivadores, está vendo? É impressionante, como se a gente fizer um malabarismo, voltar no tempo, ou fazer qualquer pesquisa sobre estas mulheres que nós falamos aqui, tem alguma figura aí paterna ou alguma figura masculina. Mas eu vou falar uma coisa. Aqui, como eu fui criada, meu pai morreu, eu tinha 3 anos, né? Muito pequena. Ele comprou a primeira enciclopédia. Mas a minha avó,
que foi uma pessoa que teve, como eu contei no início da live, teve que parar de estudar aos 10 anos, porque o pai dela decidiu que ela não precisava estudar mais, não precisava saber muito, né? A minha avó, como ela guardou isso de mágoa, ela, quando casou, ela fez meu avô comprar muitas enciclopédias. Na minha casa sempre teve muita enciclopédia, muitos dicionários. E como meu pai morreu novo, e morreu aos 33, e eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe, que tinha que trabalhar, quem ficava em casa era a vovó. E a vovó sempre, toda quando perguntava alguma coisa, ela, vamos à enciclopédia. Ela amava ir à enciclopédia, pegar as enciclopédias, tinha algumas que eu adorava, Mundo Pitoresco, era um negócio lindo, tinha uns dicionários lindos, com fotos lindas, e a gente ia muito ao dicionário e muita enciclopédia por causa de uma mulher, a minha avó, que foi proibida de estudar por um homem. Né? Ela fez ao contrário. As minhas netas, elas não vão ser assim. A gente vai poder possibilitar tudo isso, né? Eu agradeço muito a minha avó por isso. Você veja que ela também quebrou, né? Ela foi à frente. Não foi comigo, mas as minhas netas terão. Né? Eu estou vendo a Tânia da Literatura na Varanda dizendo que o pai dela deu uma Olivetti, uma máquina de escrever para ela. Isso também era muito comum, né? O meu pai chegou em casa, você está falando dos presentes, Carla? O papai me deu realmente uma boneca que eu amava. Mas o papai chegou em casa com uma vitrolinha e um gravador. Gente, e se vocês se perguntarem, nossa, Kátia, um gravador? Sim, gente, com um microfone. E o que fez Kátia Navarro pequena com aquele gravador? Olha só! Eu era a entrevistadora e tinha os meus entrevistados que eu criava vozes e gravava com aquelas fitas cassete. Então, eu acho interessante porque são pessoas que nos dão um amortecimento, ou nos dão uma luz, ou principalmente, Carla, a liberdade para que a gente siga, leia, compreenda o mundo, se insira nele do jeito que a gente quer. Agora, é fácil? De forma nenhuma, porque o mundo ele continua. Né? Se a gente parar para talk show da Kátia. Pois é, Augusto não é brincadeira, não. Eu tinha personagens em novelas, entendeu? Bianca num porão cheio de rato. Bianca num porão cheio de rato. É verdade isso, gente. E eu salvava a Bianca, e como você consegue ficar aí? Bianca respondia, preciso de ajuda, por favor, me salve. Saia daqui, cara. Para mim. E aí eu dizia, público, por favor, Bianca está em apuros, vamos salvá-la desse lugar de ratos. E Bianca dizia, socorro, socorro, socorro. Isso só radionovela, né? Eu fazia teatro, mas não radionovela. Na verdade, gente, essas possibilidades, e a Carla, quando me chamou para isso, né, para Mulheres Possíveis, e eu vi que outras amigas minhas já tinham participado, eu vou dizer a vocês, todos nós somos possíveis e nos é permitido ser. Né? Alguém aqui, não sei se foi a Ana Lu Braga, alguém que falou da Malala, que o pai dela foi o grande incentivador da Malala, ela é uma menina que você vê, ela sofreu horrores porque ela simplesmente queria estudar. Isso agora, pertinho, ela é jovenzinha. E assim, vai vendo algumas culturas que ainda isso está muito acirrado, e os vários retrocessos também que a gente sofre, e como a gente parece que vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Mas não é possível desistir, porque a produção feminina é intensa e ela é absolutamente importante. Então, as várias descobertas que foram feitas por mulheres estão aí porque foi exatamente esse olhar feminino que possibilitou, né, que isso fosse dito. Então, é preciso que a gente dê valor a tudo isso. Então, Carla, eu acho que dentro desse projeto de vocês, de Mulheres Possíveis, é preciso compreender que a gente está hoje aqui porque escreveram uma história lá atrás. Com certeza. Dito torto ou direito, mas que nos chegou até aqui. E a gente tem essas mulheres que são mitos ou que estão longe da gente,
mas que se você for ler qualquer coisa, elas são tão humanas como nós, choravam, menstruavam, né? Tinham filho, não tinham, LGBT, eram lésbicas, não eram, eram casadas, não eram, mas simplesmente tentaram fazer o possível para sobreviver. Então, eu tiro o chapéu, Carla, para tudo que veio atrás, né? E tento fazer a minha parte, né? Tirando Bianca do Porão Quebrado. Adorei isso, tá? Eu sabia que você escrevia, na época da faculdade, você escreveu fotonovela, mas eu não sabia que antes você fazia radionovela. Eu fazia quando eu era criança, Carla. Eu era muito pequena, muito pequena. Sim, ok. Eu fazia teatro, eu não fazia radionovela. Você já lidava com o microfone e com a coisa da imaginação, né? Também, né? Eu escrevia muito. A Betina lembrou agora, a minha irmã estava aqui na live, e ela lembrou que uma das brincadeiras que a gente tinha era fichar os livros de casa. Os livros tinham, pegar meus livros infantis, que ainda tenho alguns, eles têm uma etiqueta. A1, A2, A3, assim, era organizado como se fosse uma biblioteca do colégio, né? Eu era muito frequentadora da biblioteca, daquelas de fichinhas, anotava as fichinhas, minha fichinha sempre mudava, tinha que botar outra fichinha, porque a gente lia muito, eu lia muito mesmo quando eu era criança, leio bem menos hoje em dia. E tenho procurado ler mulheres, né? E tenho procurado ler também literatura africana, também, até porque eu tenho filhos negros, né? E graças a Deus, eu tenho uma visão de outro lado, de outras coisas, né? Que me possibilitam ter esses filhos que me ensinam muitas coisas também, né? Os dois. Então, é bem legal porque a gente vive aprendendo, né? Isso é uma coisa que a minha avó me ensinou, uma mulher me ensinou, que é aprender sempre, né? E eu dou graças a Deus por isso. E acho que você é igualzinha, a gente está sempre aprendendo, né? Não, e você fala dessa organização, do quanto que a gente aprende com os filhos, é verdade. Eu acho que a mulher possível de hoje é essa mulher que precisa entender que está aqui para ensinar e aprender também. Eu acho que tem muito a ver com o mundo atual. Como eu disse aqui, inclusive o papel do novo professor do século XXI ou da nova professora é dar ferramentas exatamente para que alunos e alunas sejam livres para poder criar tudo aquilo que eles têm ao alcance da mão dos computadores. Agora, gente, eu vou dizer a vocês uma coisa. As histórias dos livros são imbatíveis. Se vocês riram com a minha Bianca presa num porão com gatos, é porque eu lia muito também, né? E eu tinha livros que me inspiravam. Então, eu tinha a boneca Aninha, que tinha um pelinho assim no livro, que eu achava aquilo o máximo. Aninha foi personagem minha companheira durante anos, porque eu sou filha única e eu falava sozinha. Eu não sei se tem mais alguém filho único aqui nessa live, mas os filhos únicos, gente, costumam falar sozinhos. Então, eu falava muito, Carla. Falava com meus personagens, falava com a Aninha. A Aninha era ótima comigo, sempre muito minha amiga. E tinha outros que brigavam comigo, eu brigava também. Tinha Janete, que eu criei durante muito tempo. Janete me acompanhou também. Eu já era adolescente, Janete me ouvia. E qual não foi minha surpresa? Janete, já ouvi falar de Janete. Já ouvi você falar de Janete. Acompanhou muito, ouvia tudo que eu falava. Qual não foi minha surpresa? Que Janete era a minha personagem principal, né, na época. Quando eu vi uma novela que ia estrear na Globo, meu Deus, era a Lucélia Santos que ia fazer o personagem Janete. Eu disse, meu Deus, alguém me ouviu? Locomotivas. Meu Deus, Locomotivas. Só pode, isso mesmo. Que, inclusive, era uma mulher também à frente do seu tempo, né? Enfim, Carla, eu acho que os livros afloram a imaginação da gente. Eu acho que quem está em volta da gente conta um pouco da nossa história, mas eu acho que a gente precisa também quebrar alguns paradigmas e mesmo abrindo, sabe, espaços. Isso para a mulher não é fácil, é muito complicado. A gente chora, a gente ri, a gente se sente muito culpada, a gente berra sozinha às vezes, a gente espera mais do outro do que vem muitas vezes. E eu acho que tudo isso, a ficção pode nos ajudar. Não é à toa que a gente tem todos esses
instrutores atrás, ou tudo que a gente vê hoje, para dar uma força para a gente também, né? A Ana Lu Braga está dizendo que o problema nosso é que a gente tem que voltar para o gueto, né? Para entrar na briga fora. É verdade, Ana Lu, não é fácil, não, né? Isso é bem complicado. Mas, Carla, é assim, eu acho que esse projeto que você criou junto com a Selma é maravilhoso. Eu não podia deixar terminar essa live sem parabenizar vocês pela ideia, trazendo pessoas comuns do dia a dia de vocês, amigos ou não, enfim, porque, na verdade, a gente precisa se ouvir a todos, porque cada um de nós tem uma história importante. Eu digo isso para os meus alunos, todos nós somos importantes com as nossas histórias, nós somos protagonistas delas. E a gente tem É importante que a gente tenha esse poder de escrever a nossa história, né? Não deixar que ninguém escreva pela gente, né? Exatamente. Porque eu lembro, assim, está quase acabando o tempo, eu queria falar uma coisa da minha mãe, que eu aprendi, ao contrário, a gente aprende também com os erros, né, de quem veio antes, né? A minha mãe tinha mania de falar assim, eu não fiz isso porque sua avó não deixava, por causa do seu avô, que não deixava, e eu cresci pensando que nunca ninguém vai falar o que eu não vou fazer, entendeu? Eu vou fazer o que eu quiser, porque eu nunca vou dizer, eu não fiz isso porque alguém não deixou. Eu fiz, e todas as merdas que eu fiz com a minha cabeça, entendeu? E foi bom assim, né? Então a gente aprende também com os erros que vieram antes, e o importante é que a gente tenha a nossa caneta e escreva a nossa história, né? Sendo publicada em livro ou não, né? Com certeza. Gente, para os alunos queridos que entraram, escritores, autores que entraram, que estão aqui com a gente, amigas, a Carla é uma das melhores amigas, estudamos juntas na ECO, na UFRJ. A ECO fez a diferença na minha vida, é um divisor da CAT que vocês conhecem hoje. A CAT da Bianca com ratos, eu garanto que melhorou muito. Os ratos foram libertados e a Bianca também na ECO UFRJ. Bianca foi embora. Então, assim, foi um prazer conversar com você, não só pela profissional que é e pela conversa maravilhosa, mas porque eu conversei com uma amiga. E, gente, não há nada melhor do que você conversar com amigos, porque você sente afeto, você sente troca, você sente que a pessoa te escuta e te olha. E isso, gente, é muito importante. Isso é o fundamental para a gente ser uma mulher possível. Carla, muito obrigada, eu amei. Eu também, querida. Eu tenho a agradecer porque a gente aprende, na época da faculdade, a gente aprendeu muito com todos que viviam com a gente, não só com os professores, né? Mas com as experiências, porque a faculdade é um lugar que a gente conhece gente diferente, né? Que não cresceu no mesmo bairro, que não estudou no mesmo colégio, que brincou das mesmas brincadeiras. A gente conhece outras pessoas com outras vivências, com outras experiências, de bairros diferentes, com histórias completamente diversas das nossas, né? Então, isso que enriqueceu a gente. A nossa sorte foi ter a ECO na nossa vida, né? É muito bom ter você na minha vida, desde aquela época, desde 1981. Ano que vem, 40 anos. 40 anos de ECO, hein? É muito bom. Eu vou me despedir, então, de você. A gente já está no finalzinho, né? E despedir Um minuto. Né? E agradecer, está todo mundo botando coraçõezinhos, Angélica, a Sônia, a Joia, que estudaram com a gente, a Carmen, a Selma entrou, enfim, todo mundo. Falando aqui que papo ótimo. Olha, gente, eu estou... Minha comadre, Ana. Ana Lu Braga, a Fabiana Esteves, a Betina, Augusto maravilhoso, que fez um layout lindo, verde e amarelo, porque Carla é sagitariana, Cátia fogo, né? É muito fogo, é muita alegria. Então, Sagitário, uma coisa. E a gente volta a falar mais, né, amiga? Porque a gente adora falar, né? É verdade, é verdade. Obrigada, querida. Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Obrigada pela sua amizade de quase 40 anos. Isso, é verdade. Um beijo, gente. Um beijo a todo mundo que participou aqui, tá? Até a próxima. Olha o festão, hein, Sônia Joia? Até a próxima, gente. Tchau, gente. Tchau, Claudinha. Beijo, beijo para todo mundo. Beijo a todos. Beijo. Tchau. Alguém escreveu Frei Bianca.